Dia 24 de junho, celebramos a vida e os mistérios de um dos santos mais queridos e complexos da tradição cristã, que tem relevância também para várias tradições religiosas e está relacionado a manifestações culturais populares em várias partes do mundo. São João Batista, um santo que também tem a ver com natureza e lugares sagrados. Bora conhecer mais sobre essa história? Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo do canal Valores Culturais da Natureza, onde buscamos compreender as interrelações entre cultura, natureza e espiritualidade. João foi filho de Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus, e o seu nascimento foi anunciado como um milagre pelo arcanjo Gabriel, porque seus pais já eram idosos e não tinham tido filhos até então. Zacarias duvidou da mensagem, então ele ficou mudo até o nascimento da criança e a confirmação do seu nome como João, quando ele recuperou a sua voz. Segundo a tradição, uma fogueira foi acesa no alto da colina quando Isabel entrou em trabalho de parto para avisar os parentes do nascimento eminente. E essa seria a origem simbólica da fogueira de São João, elemento central hoje nas festas juninas. O nascimento de João é celebrado em 24 de junho, 6 meses antes do Natal, que representa o nascimento de Jesus Cristo. E ele está em sintonia com o ciclo solar e antigos ritos do solstício de verão e de inverno, anteriores à correção do calendário cristão. Essa ancestralidade se entrelaça com a origem das festas juninas no Brasil, que mistura elementos europeus com indígenas e também de origem africana. João Batista é considerado o último dos profetas antes de Jesus e teve uma vida marcada por uma missão poderosa, né, de preparar o caminho para a vinda do Messias. Pregava o arrependimento dos pecados e batizava pessoas nas águas do Rio Jordão, inclusive o próprio Jesus. Esse é um dos momentos mais simbólicos da fé cristã, que marca o início da vida pública de Cristo. João teria vivido de forma bastante austera, vestia-se com peles de carneiro, se alimentava de mel silvestre, gafanhotos. Sua figura remete, assim, a um contato profundo com essa natureza mais selvagem. Ao batizar também multidões no Rio Jordão, ele inaugura o símbolo da água como um rito de passagem, de purificação e de renascimento espiritual. Uma de suas facetas menos conhecida e profundamente simbólica é a do São João Menino, comum em tradições ibéricas e latino-americanas. Nessa representação, João aparece como uma criança dócil, brincalhona, frequentemente acompanhado de um cordeirinho e com um cajado em forma de cruz. Ele simboliza a infância sagrada, a pureza, a intuição e o chamado precoce à missão espiritual. Conta-se que ainda no ventre materno, ele saltou dentro da barriga da mãe ao sentir a presença de Jesus Cristo também dentro da barriga da sua mãe. E a sua infância é vista como um tempo de iniciação silenciosa, de comunhão com a natureza e de escuta profética. João Batista teve muitos seguidores, mas também muitos inimigos. Ele foi decapitado por ordem de Herodes após denunciar o casamento incestuoso do governante com a esposa do seu irmão, e sua cabeça foi apresentada em uma bandeja durante um banquete. Mas sua santidade é reconhecida desde os primeiros tempos do cristianismo. É o único santo, além da Virgem Maria, cujo nascimento e morte são celebrados liturgicamente. O nascimento em 24 de junho e o martírio em 29 de agosto. Curiosamente, é a única figura santa cuja festa de nascimento tem mais destaque do que a passagem da sua morte. Há várias capelas e igrejas espalhadas pelo mundo todo que homenageiam São João Batista, mas também existem alguns sítios naturais sagrados associados a ele. O mais importante, sem dúvida, é o Rio Jordão, localizado no Oriente Médio, com cerca de 250 quilômetros. Ele atravessa Israel, Síria, Jordânia e Cisjordânia. É um dos locais mais citados na Bíblia, 175 vezes no Antigo Testamento e 15 no Novo. Cenário de diversas histórias de importância histórica, cultural e espiritual. Para os judeus, cruzar o Rio Jordão simboliza conquistar a terra prometida.
para os cristãos, significa morrer para o velho e renascer como um novo homem para Deus, uma travessia espiritual. Foi ali que João batizou Jesus Cristo. O nome Jordão vem do hebraico e significa aquele que desce, pois suas águas nascem nas alturas do Monte Hermon, vão seguindo o vale abaixo, passando pelo Mar da Galileia e desaguando no Mar Morto, atravessando uma região muito árida, onde ele representa uma fonte de água fundamental e, por isso, também objeto de várias disputas. Irônica e tragicamente, o rio sagrado da vida está morrendo, devastado por guerras políticas e negligência ecológica. Além da poluição das suas águas, a sua vazão já foi reduzida em cerca de 90% devido ao desvio de águas para abastecimento de cidades e para a agricultura. Há dois locais reconhecidos tradicionalmente como possíveis cenários do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Ambos têm significados espirituais profundos e são visitados por milhares de peregrinos. Um deles, eu não vou saber dizer o nome, mas ele fica na Cisjordânia, localizado próximo a Jericó, sob controle israelense. É reverenciado desde a era bizantina. O nome significa Castelo dos Judeus, e a tradição explica que esse seria o local onde os israelitas atravessaram o Jordão com Josué e onde Elias subiu ao céu. Ele foi reaberto ao público em 2011, após anos de restrição por minas terrestres na região, e possui estruturas para batismo no rio. E o outro, conhecido como Betânia Além do Jordão, fica na Jordânia e é reconhecido oficialmente pela Unesco como Patrimônio Mundial, como local autêntico do batismo de Jesus. É uma área de conservação e também de preservação de patrimônio arqueológico. Tem infraestrutura para receber milhares de peregrinos que visitam essa região principalmente durante as celebrações da Epifania, em 6 de janeiro, quando ocorrem rituais de batismo simbólico nas águas do rio. Ambos os lugares são sagrados, mas esse na Jordânia é mais aceito como local histórico do batismo de Jesus. Embora o rio esteja hoje mais estreito, com menos água e poluído também, ele ainda é considerado como tendo uma água sagrada e muitos visitantes se banham nele como um gesto de fé e de renovação espiritual. E embora aqui no Brasil a gente não tenha uma relação direta com as histórias bíblicas, nós também temos lugares associados à história de São João e nomeados em sua homenagem, alguns deles ligados à unidade de conservação. Um exemplo é o Rio Jordão, no Paraná, que ganhou esse nome homenageando o rio bíblico e que atravessa o município de Foz do Jordão, uma região marcada por lendas e histórias de um outro João, o monge João Maria, ligado à Guerra do Contestado, que teria abençoado uma fonte de água próxima ao rio, que faz parte do Parque Municipal do Rio Jordão, em Guarapuava. Também no Paraná tem o Rio São João e o Salto São João em Prudentópolis, com cerca de 84 metros de queda e que integra duas unidades de conservação na Escarpa da Esperança, uma área de proteção ambiental e um monumento natural. E na Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, São Paulo, além de ter uma capela dedicada a São João, acontecem romarias e rituais da lavagem do santo, do São João Menino, uma imagem trazida de Portugal, na represa que faz parte dessa unidade de conservação. E embora São João seja um santo católico, sua figura foi ressignificada e incorporada tanto nas cosmovisões indígenas como afro-brasileiras, onde ele está relacionado com o orixá da justiça, do trovão e do fogo, como canta Maria Bethânia. Meu pai São João Batista é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Assim, em muitas casas de candomblé e de umbanda, durante o mês de junho, se realizam também toques, oferendas e rezas, conectando as celebrações juninas à força espiritual dos orixás e aos ritmos da natureza. E Xangô também tem os seus sítios sagrados no Brasil, como a Pedra de Xangô, em Salvador, na Bahia, que eu tive a oportunidade de conhecer através do trabalho belíssimo da minha colega Maria Alice Silva, e escrevi um texto lá no meu blog dos sítios naturais sagrados sobre esse local, para quem quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E diversos povos indígenas, especialmente do Nordeste brasileiro, como os Xucurus, Pancararus, Cariri e Chocó, se apropriaram também das festas de São João, incorporando
danças, símbolos e cosmologias próprias a ela, em conexão com os seus ciclos agrícolas e também espirituais. Cabe lembrar também que vários pratos típicos da culinária junina, feitos a partir de produtos como milho, amendoim e mandioca, são uma herança da agricultura indígena, reforçando essa interconexão. E assim São João se tornou não só um santo popular no Brasil, como também um santo que transcende as fronteiras das religiosidades. Ele integra, né, junto com Santo Antônio, São Pedro, as celebrações juninas, que são uma das expressões culturais mais ricas do Brasil, que, embora tenha uma origem cristã, integra elementos ligados também aos povos indígenas e aos povos de matriz africana. As festas juninas, elas ocorrem no período do solstício do inverno aqui no hemisfério sul, né, que acontece por volta de 21 de junho, que tradicionalmente, astronomicamente, marca o ponto de virada do ciclo solar. É um momento de se agradecer pelas colheitas e onde a terra entra em descanso para que ela possa se regenerar. Então, essas celebrações, elas estão ligadas a esse agradecimento à fertilidade da terra e pelos alimentos que foram colhidos e produzidos, a partilha comunitária e a gratidão pelas bênçãos e pelas dádivas recebidas. As festas juninas, tais como conhecemos hoje, são, portanto, resultado dessa interação e da adaptação de elementos culturais europeus, indígenas e africanos ao longo do tempo. A partir de uma perspectiva da espiritualidade ecológica, né? A água, ela também é considerada como elemento de batismo, de cura, assim como João Batista batizava nas águas do Rio Jordão. O costume nessas festas de que o orvalho colhido na noite de São João tem poderes curativos. O céu estrelado, que também aparece nas canções em homenagem a essa data, né? Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Remete a esse costume de observar os astros e os sinais da natureza como uma forma de conexão com o divino. Ele orienta o tempo, as direções, mas também a fé. A fogueira de São João, né, que foi acesa para anunciar o seu nascimento, também carrega esse simbolismo, né, do fogo como purificador da alma, como uma marca da presença divina no meio do povo e um portal espiritual que separa o profano do sagrado. Em muitas tradições populares, pular fogueira simboliza a coragem, a renovação. Essas são festas, portanto, que unem ar, terra, fogo, água, os quatro elementos em rituais de celebração que integram os seres humanos com a natureza em um espírito também de reencantamento do mundo. E por isso, São João pode ser considerado também como um elo entre essas dimensões, uma figura de transição, de mediação, de transformação. Essas festas se tornaram espaços de resistência e de encontro entre diferentes linguagens, cosmologias, uma celebração da nossa diversidade cultural. Nesse período tão conturbado e conflituoso no mundo, que São João possa nos inspirar e nos lembrar que, sob uma perspectiva decolonial, a terra pertence a quem nela formou raízes e não a quem impôs cercas ou muros, e que a festa, a celebração é para aqueles que cuidam e plantam sementes e não para aqueles que semeiam destruição. Que São João possa, como canta a cantiga, acender a fogueira do nosso coração, nos lembrando de que a terra e a água são sagradas. Viva São João!